Olá, meninos e meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dependendo do horário que vocês forem me ouvir, né? Tudo bem? Espero que tudo em paz com vocês. Bom, hoje, como eu disse a vocês, eu iria gravar esse vídeo, né, sobre o espermograma, para que a gente comece a falar sobre as análises que são feitas com esse tipo de material, né? Então, um dos primeiros tipos de análise realizada é o exame físico, né? Então, quando a gente estuda urina, né, EAS, uma das etapas também que são realizadas com a urina é o exame físico, né? Que é bem semelhante, porque quando a gente fala em exame físico, seria, por exemplo, da urina, né? Analisar a cor dela, o volume, né? Qual o aspecto dessa urina, né? Geralmente são esses os parâmetros que a gente costuma avaliar, certo? E quando a gente fala no espermograma, então quais as análises feitas dentro desse exame físico? É o que a gente vai ver agora, tá? Então aqui tem um quadrinho que remete a todos os parâmetros avaliados dentro desse exame físico do espermograma. Então a gente vai avaliar se o paciente estava ou não em abstinência, né? Então o paciente ele tem que nos relatar isso, né? Então estava em abstinência? Sim. De quantos dias? O período correto, né, gira em torno de 3 a no máximo 5 dias. Mínimo 3, no máximo 5. Nem menos, nem mais, né? Se ele ficar menos tempo, pode correr o risco da gente encontrar pouco espermatozoide, né? Porque ele ficou pouco tempo de abstinência. Se ficar mais dias, né? Mais tempo do que 5 dias, corre o risco também da gente encontrar nesse paciente muito espermatozoide, certo? E isso não ser fisiológico, né? Isso não ser dele, de fato, desse paciente, né? Então, sendo de uma condição errada, de uma fase pré-analítica, né? Que entra aí, feita de maneira errada, certo? Então, por isso, entre 3 e 5 dias. O volume normal gira em torno de 2 a 5 ml, né? Menos que 2 é muito pouco, mais que 5 é muito. E lembrando que, como eu sempre falo a vocês, mais que 5 ml o paciente conseguiu ejacular, né? Isso quer dizer que ele é muito fértil? Não, né? Então a gente não pode associar essas duas coisas, dizerem que elas são diretamente proporcionais, porque não são. Às vezes a quantidade de líquido produzida é alta, mas a quantidade de espermatozoides que contém ali é pouca. O aspecto após a liquefação, o que é liquefazer? É dissolver, né? Então, a gente já comentou que é normal que o líquido seminal coagule, né? Logo que ele foi, por exemplo, logo que o paciente coloca ali no frasco, é normal ele coagular? Sim. No entanto, é normal também que esse líquido seminal, esse coágulo, perdão, se desfaça, né? Então, esse é o natural. E aí, isso é liquefazer, é desfazer o coágulo. Então, qual foi o aspecto após a dissolução daquele coágulo? É isso que a gente chama de aspecto após liquefação. O aspecto normal é que ele seja homogêneo, ou seja, que não reste grumos, que não reste pedaços daquele coágulo. A cor, que é uma cor opalescente, que a gente chama, né? Aquele meio... não chega a ser um acinzentado, nem um cintilante, mas, né, esse que a gente é quase isso, né, que a gente chama de opalescente, perdão. Não é normal amarelado, não é normal avermelhado, esbranquiçado também não é normal, tá? Nem incolor. Então, a cor normal é esse opalescente, que eu vou mostrar. Na verdade, é esse que tá aqui na imagem para vocês, tá vendo? Isso é um opalescente. Isso não é branco, isso não é amarelo, isso não é incolor. Esse é o opalescente que a gente considera normal. A viscosidade também normal, essa viscosidade a gente vai falar mais lá na frente, né? Mas é mais ou menos até uns 2 centímetros. A reação pH ou pH entre 7,2 e 8, ou seja, o líquido seminal ele tem que ser levemente alcalino, ele não pode ser ácido. Se ele tiver abaixo desse pH aqui, ó, muito ácido, quer dizer que tem alguma deficiência a nível de vesícula seminal. Por quê? Porque não está contribuindo para a formação de 70% do líquido seminal. Quem está contribuindo em excesso ali está sendo
provavelmente que a próstata, que está mantendo esse pH muito ácido. Outra característica é a coagulação, que nós dissemos que é normal coagular, e a liquefação, olha só, até 60 minutos ou até 1 hora, o coágulo precisa se desfazer, então tem que ser completa, certo? Essa coagulação completa. Então, esses são os parâmetros que serão avaliados no exame físico do espermograma, do líquido seminal. Então, dias de abstinência, vamos sublinhar aqui entre 3 a 5 dias, né? No mínimo 3 e no máximo 5 dias, né? Que é também o período, a capacidade, período que os espermatozoides têm de amadurecerem, né? Então, a capacidade de maturação deles, tá? Também, né? Ali também nesse período, as concentrações dos espermatozoides tornam-se mais estáveis, né? Com a melhora da vitalidade e da motilidade daqueles gametas. Então, é o primeiro ponto a ser avaliado. Se o paciente não cumpriu o dia de abstinência, não é o ideal que a gente aceite aquele tipo de amostra, porque o resultado pode ser que dê alterado e a gente não vai saber se é de fato do paciente ou se é como eu disse, do erro de fase pré-analítica. O aspecto após a liquefação, o aspecto, como nós dissemos, é um aspecto homogêneo, né? Então, ele tem que desfazer todo aquele coágulo e não ficar grumos. Ele pode variar em ligeiramente grumoso e grumoso, né? Que seria um aspecto heterogêneo. Por quê? Porque a liquefação não se fez da maneira completa. Então, a partir do momento que o coágulo não se desfaz completamente, obviamente que aquela liquefação é incompleta, né? Então, ele fica ou pouco, né, ligeiramente grumoso ou muito grumoso. E, de todo jeito, esse aspecto é heterogêneo, né? Porque não se desfez completamente. É como se a gente falasse assim, que colocou açúcar, né, por exemplo, ali na água, né? E a partir do momento que você vê ainda os quadradinhos ali, né, de açúcar, né? Quer dizer que o aspecto ainda está heterogêneo, porque o açúcar não se desfez, não se liquefez completamente, certo? A partir do momento que você mexe, e que o açúcar ele se desfez completamente, ele se misturou ali na água e você não percebe mais, isso é um aspecto homogêneo, certo? É isso que acontece com o líquido seminal. Então, o normal seria que o líquido seminal estivesse liquefeito após 30 minutos e até no máximo 1 hora. E é por isso que isso muitas vezes é perguntado ao paciente, né? Senhor, houve presença de um grumo, né? Se ele falasse, ele vai entender, né? De um coágulo, de um grumo, né? Sim ou não, tá? Outro ponto aqui, só para mostrar para vocês, ó, o coágulo, né? Então, a técnica é de observar a aparência do sêmen logo após que o paciente ter ejaculado e pode orientá-lo a essa observação. Tá vendo? Ó, isso aqui é um sêmen, né? Um líquido seminal que foi depositado aqui nesse frasco e que vocês podem perceber que ele está coagulado. Então, ele coagulou normal, né? E agora a tendência é que esse coágulo seja desfeito por conta das enzimas proteolíticas que nós temos aqui nesse líquido. Então, a tendência agora é esse coágulo se desfazer, certo? Bom, outro aspecto avaliado é a cor, né? Então, a cor... só eu terminar de falar da coagulação, que eu não coloquei. Caso essa coagulação seja persistente, isso pode levar o médico a crer, né, a pensar que é por conta de uma disfunção. Uma disfunção o quê? Prostática. Por que disfunção prostática? Porque é na próstata que são produzidas essas enzimas que eu disse, essas enzimas proteolíticas, né? E a partir do momento que a próstata não está funcionando, digamos assim, né, da maneira correta, as enzimas que ali estariam presentes também não funcionarão. Então, consequentemente, né, o coágulo ele não vai ser desfeito porque as enzimas não irão atuar da maneira devida, certo? Então, o coágulo ele pode ser persistente ou ausente quando o paciente relata não houve formação de coágulo, o que não é normal, né? Bom, outro parâmetro avaliado é a cor, como eu disse a vocês, a cor normal é o opalescente, né? Caso ele esteja amarelado, isso indica provavelmente uma infecção prostática, né? Que a gente chama de uma leucospermia ou uma piospermia, porque piospermia vem de piócito, né? Lembra piócito, a palavra leucócito ali na urina, né? Então, permia, espermatozoide.
Então, presença de leucócitos ou piócitos na urina. Se tem leucócito ali, é porque provavelmente o paciente está com algum tipo de infecção prostática, geralmente. Se tiver acastanhado, o paciente pode estar evoluindo para uma doença chamada doença de Gilbert, que, né, leva a uma icterícia obstrutiva ali da próstata. Se o líquido seminal for incolor, quase que transparente, né, bem clarinho, geralmente indica uma diminuição ou até mesmo a ausência de espermatozoides, ou seja, porque a presença dos espermatozoides que dá uma turvada nesse líquido seminal. Esbranquiçado não é o mais normal também, né? Quando ele estiver branco demais, como eu disse, é ele, líquido seminal que dá uma turvada, uma corzinha naquele líquido seminal. Então, se ele estiver esbranquiçado, uma presença de grande quantidade ou de cristais ali que podem estar presentes no líquido seminal, ou muito espermatozoide naquele paciente. E por fim, a característica, a aparência avermelhada do líquido seminal, né, avermelhada ou hemorrágico, que geralmente se indica muita hemácia, né, então a gente chama de uma hematospermia ou eritroespermia, né, que também pode se relacionar a algum tipo de processo infeccioso, certo? Ou até mesmo uma neoplasia, ou seja, um tumor prostático, que pode estar levando esse paciente a ejacular, né, esse líquido seminal com esse aspecto, com essa coloração, certo? Outro parâmetro avaliado é a liquefação. A técnica, como nós dissemos, é aguardar o prazo de uma hora depois que o paciente colheu, e saber se houve dissolução do coágulo ou não. A liquefação ela pode ser de 3 tipos. Pode ser completa, quando o coágulo se dissolve normalmente, então coagulação completa, normal. Quando não existe coágulo, né, não tem o que se liquefazer, concorda? Se não tem coágulo, não tem nada para desfazer. Então, a gente classifica em uma liquefação primária. E quando se desfez, mas ainda ficaram alguns restos, como o açúcar, que eu dei o exemplo, ficou pouquinha quantidade de açúcar lá, de grãozinho, né? É uma liquefação, obviamente, incompleta. Então, o coágulo não se desfez da maneira completa, tá? Então, a liquefação ela pode ser desses 3 tipos. E aqui tá uma tabelinha para a gente fechar correlacionando esses 3 aspectos que a gente comentou. Então, a coagulação. Aqui nós temos normal, o alterado e outro tipo de alterado. Então, a coagulação é normal que aconteça. Quando existe coágulo, é normal que ele se desfaça completamente, liquefação completa. A partir do momento que foi desfeito e não restou grumo nenhum, o aspecto só pode ser do tipo homogêneo, certo? Então, esse é o parâmetro normal que precisa ser encontrado no paciente. Quando o paciente relata que sim, houve coágulo, mas você aguardou uma hora e esse coágulo não se desfez, né? Ou seja, a liquefação foi incompleta, o aspecto ele só pode ser heterogêneo, concorda? Porque restaram grumos. Então, ou o aspecto é ligeiramente grumoso ou é grumoso. E o outro padrão de alterado é quando o paciente fala, não houve formação de coágulo. Então, coagulação ausente. Se não houve formação de coágulo, não tem nada que se dissolver, então é chamado liquefação primária, lembra, ó? Ausência de coágulo. E o aspecto só pode ser homogêneo, porque não teve nada para se dissolver, né? Então, obviamente, esse líquido tá muito homogêneo, porque não teve nem coágulo, então não tem nada para se desfazer, certo? Então, essa tabelinha é bem interessante, né? Eu costumo até cobrá-la, e dá pra gente entender bastante quando a gente associa os 3 pontos aqui dentro desse exame físico do espermograma, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido até aqui. Né? Na próxima aula a gente vai terminar sobre os aspectos, a gente vai terminar falando de viscosidade, né, pH e cheiro, que obviamente, vou até falar só do cheiro para encerrar. O cheiro obviamente não é avaliado, né? Se diz ninguém é pago para ficar cheirando ali a amostra, né? E esse odor, né, esse cheiro meio assim de hipoclorito, né, que se relatam, né? Geralmente esse odor é por conta das chamadas aminas, né, ou poliaminas, tá? Que são putrescina, espermidina e espermina. Por conta dessas 3 poliaminas, né, que o odor, ele
tem aquele odor característico ali de quiboa, de hipoclorito, né? Então, por conta da putrescina, espermidina e espermina. Quando ele tá mais fedido do que o de costume, né? Ou seja, tá bem fétido, é relacionado a um processo bacteriano. E quando ele tá sem cheiro, não é normal também. Então, ou seja, inodoro indica uma fase crônica de um acometimento prostático. Ou seja, o paciente também não tá bem. Então, não ter cheiro, o líquido seminal, não é nada normal, certo? Então, bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa parte do exame físico do líquido seminal. E na próxima aula a gente conclui falando sobre o exame físico e entrando na parte do exame microscópico do espermograma, certo? Muito obrigada e até a próxima. Beijos para vocês. Fiquem com Deus.